gente, a gente está aqui no acampamento em São Bernardo do Campo, beira da reserva Billing. Eu só não consegui pegar nenhum peixe ainda, mas dizem que dá muito peixe por aqui. E continuando a nossa conversa, olha que eu consegui roubar aqui um minutinho pra gente conversar. Rubens Sodré e Oliver Dória, não dá, né? Rubens, vamos falar daquelas coisas que a gente não ouve a gente conversando todo dia? Tá, vambora. Vou te fazer umas perguntas, posso? Pode. Doeu sair do sistema? Não, foi um alívio. Sai do sistema qual? Religioso? Sim. Ah, é um peso que sai das costas, você se sente aliviado, então você vai assim, ó. Ufa. Não teve luto? Não, luto nunca. Doeu, Dória? Nem pensamento. Doeu, Dória? Parece que a mesma experiência que todos que estão no sistema preso e quando sai, consegue sair, acho que é essa mesma. É um peso que tá. Você vê que a coisa sai de suas costas, você consegue respirar melhor, você consegue enxergar melhor. Então não tem dor, é um alívio. E como é que foi, Rubens, você aceitar um desafio, porque é um desafio colocar na internet o que você coloca, mostrar para as pessoas a verdade que pouquíssimas pessoas colocam? Em que momento te deu esse estalo de vou jogar para o mundo as coisas que eu aprendi? Eu já tinha, não deu estalo. Na verdade, quando você é radialista, fez rádio pra caramba, televisão adoidado, né? E você sabe, a gente tá lá, mas tá com a língua coçando para falar, né? O que sabe. Você, melhor que ninguém, que é produtora de televisão, né? Sabe que a maioria das coisas que passam na TV, vamos dizer, talvez 1% seja real, o resto é fabricado, para não dar margem à possibilidade de erro, né? Sim. Então não pode haver falhas. Então você fica, naquele negócio dentro de você. Você sabe que é de um jeito, o pessoal tá vendo de outro, e você é obrigado a passar de outro jeito, porque senão perde emprego, perde carreira, arrisca tudo. Aí quando surge a internet, uma via de mão dupla, onde não há tanto critério, não é verdade? Você pode falar aquilo que você sabe sem nenhum pudor, você só está arriscando tua pele, mais nada. Sim, é pessoal, né? É uma coisa pessoal, você não envolve ali a empresa, ou terceiros, ou colegas de trabalho, porque se você é empregado de uma empresa, você fala uma coisa dessa, você arrasa com a sua carreira, coloca a televisão em risco, coloca todo aquele pessoal, colega seu de trabalho em risco também. Então você fica, né? Agora, você sozinho, você fala, eu vou colocar minha pele aí, minha cara a tapa, né? E sai falando, e aí o que aconteceu? Mas não é o estalo, entendeu? Foi aquilo que já vinha antes à vontade. É igual quando a gente está querendo namorar, jovem. Tu já tá doido pra ir pra cama, mas você não sabe. A vontade já tá dando há muito tempo. A coceira já tá ali, né? O comichão já chegou. Tu só não pode ir pra via de fato. Então era um cinto apertado, Rubens? Era. No meu caso, não é igual o seu, porque você desenvolveu uma atividade bem diferente da minha desenvolve, né, com a comunicação. E eu era o seguinte, eu nunca fui jornalista, então eu era repórter e entrevistador, né? E fazia o que jornalista faz. Só que cobria a pauta mesmo. Exatamente. Então você via muitas vezes que eu ia para a rua, eu via o que estava acontecendo, mas se aquilo oferecesse algum risco a interesses de terceiros e maiores, o Silvério, que é um cara que eu não esqueço dele, que era da Nacional, sim. José Silvério, ele me puxava as rédeas, entende? E me segurava, porque às vezes eu deixava escapulir. Né? Uma vez eu cheguei a falar uma besteira que aquilo ali o pessoal me zoou a vida toda por conta de pressão do Silvério. O defunto tá morto aqui na rua tal, número tal. Eu falei, o defunto tá morto. Pô, já viu um defunto vivo, pô? Ele vai um mês de... Por quê? Porque a pressão psicológica de que você não pode falar o que está acontecendo, mas o que a emissora... Ela quer que você diga, acha, né? que é interessante dizer, o que não é, você não pode dizer. Então é muita pressão, sim. No caso do Dória, o Dória não era de meio de comunicação, alguma coisa também, ou veio de fora de meio comunicativo e resolveu também colocar a cara a tapa? Na verdade, eu comecei no meio de comunicação gospel, 100% gospel, uma rádio na cidade vizinha lá. E assim, só que eu não tinha essa ciência, né, de que existia uma manipulação, que era tudo esquematizado, né, preparado para as pessoas estarem vendo. Então eu passei 2 anos nesse meio, né, porém eu não consegui enxergar essas coisas. Então era diferente da gente, né, que já tinha noção da... Você já estava manipulado sem sentir. Exatamente. A gente era manipulado consciente da manipulação. E a gente também manipulava. Manipulava os outros. Eu, no caso, fazia sem ter noção do que era uma manipulação. Eu acreditava piamente que tudo aquilo era uma realidade, né? Aí foi quando eu conheci Rubens, né? E daí abri os olhos para muita coisa. Mas você ainda era um igrejado quando você começou a ouvir o Rubens? Era um igrejado. E eu ouvi pela primeira vez ele falando sobre os senhores do mundo. Esse foi o primeiro vídeo que eu vi falando sobre os Illuminati. Não tinha visto a parte religiosa, vamos dizer assim, né? E então não conhecia. E eu fiz um contato com ele. É uma história até engraçada. Conta, Dória. Todo mundo aqui quer saber, né?
gente. Pois é, eu tinha uma rádio. Se ele mentir, você belisca. Não, deixa Tá, comigo. fala aí. Eu belisco vocês, eu belisco ele. Então vamos, igual o choque. Vai igual o choque. Então assim, eu fazia rádio, uma rádio gospel, como eu falei, e conheci ele e disse, pô, esse cara, esse assunto aí tem tudo a ver com a questão de Deus e tudo. Então seria bom que ele viesse aqui na rádio e falasse o que ele sabe para os evangélicos, que até então imaginava que ele também era, né? É porque eles usavam um terno, né? Uma gravata, ainda tinha uma... Sim, né? E a forma que ele falava, tipo, alertando as pessoas, que eu acreditava que esse era o dever dos evangélicos, alertar a população. E ele estava fazendo isso. Eu digo, pô, tem um cara, vai ficar legal ele vir aqui na rádio falar sobre isso. E aí eu mandei as músicas para ele ouvir, sabe? Eu não mandei nem a programação, eu mandei as músicas. E eram louvores. Louvores, sabe? Como é que foi receber um bando de louvor? Não, mas todo dia é um monte, né? O Oliver só não. E para todos os outros a resposta é a mesma coisa. Pô, cara, desliga esse lixo, essa merda, E como esse é que você ouviu estrume, isso? Como esse é que você te alimento bateu? estragado. Imagina a frustração do Oliver, todo contentinho, pegando uma sequência de músicas, manda pro Rubens e devolve. O que te bateu? Pois é, quando ele respondeu o e-mail, aí eu na verdade, eu não entendi o que ele queria dizer. O que esse cara tá falando aqui, cara? Não entendi nada. Que lixo? O que é lixo? A música? Eu fiquei sem saber o que ele tá querendo dizer. Porque, como eu falei, era tudo novo pra mim, né? Aí eu disse, eu respondi. Tudo bem, você não quer fazer entrevista e tal. Mas assim, eu não consegui entender a real situação. Então ele me respondeu um outro e-mail. E aí falou, vamos conversar. Aí eu, tá, beleza. Foi que a gente marcou o primeiro hangout. A gente conseguiu se falar por hangout pela primeira vez. Acho que, se eu não estiver enganado, foi em abril. Nós estamos em abril também, né? Poxa. Que coisa, né? Então eu mandei o primeiro e-mail para ele, a gente conversou. E se eu não estiver enganado, essa conversa teve a participação de outra pessoa. Mas assim, nessa primeira conversa, ele fez algumas perguntas para mim em relação à religião que eu seguia, né? E que eu não tinha resposta. Apesar de estar vivendo lá praticamente 17 anos, 16 anos por aí, eu não sabia qual era nem a história da minha igreja. Na verdade, você não tinha a real noção do que era. Não, eles nunca tocavam nesse assunto. Nunca tocaram. Em 17 anos, você com cargos lá dentro e tudo, eles nunca falaram para você, ó, nós viemos, nós nascemos disso, ou viemos daquilo. Não se tocava nesse assunto. E outra coisa curiosa, não passava pela minha cabeça que existia uma história do início. Jura? Não só na minha cabeça, mas na de todo mundo que está ali dentro. Porque eu não fui evangélica, então eu até entendo algumas coisas, porque eu já passei pela religião católica, eu já pertenci à mãe, mas são relações diferentes com o Criador, com Jesus, da evangélica para a católica. É difícil para mim, às vezes, entender que as pessoas possam saber tanto e tão pouco. Porque é o mesmo texto, é o mesmo livro, e que é lido de formas tão diferentes, né, Rubens? É verdade. Você, quando foi ler lá na internet o Testamento, o Novo Testamento por inteiro, é um momento revelador. Com certeza. Não é? É assim, de você pausou, olhou, eu falei, gente, mas essas coisas... Isso tem quanto tempo? No meu caso? De vocês dois, essa relação dos dois, abril de... 2014, abril de 2014... até hoje, 2017, abril de 2017. Gente, é um bom tempo, né? Tem. Mas só por hangout, né? A gente não se conhecia. É porque é a primeira vez, primeira vez que junta todo mundo. E Rubens, me diz aqui, a gente sair contra a maré, né? Dá uma de salmão, né? A gente dá uma de salmão para poder procriar e proliferar as ideias, fazer florescer os pensamentos. Você encara todos os seus seguidores como filhos? Você tem essa noção de paternidade com todo mundo? Eu tenho a noção de paternidade, mas eu não tenho a noção de filhos. Eu até conversava hoje com o Ronald, com a Jaqueline, né, com a irmã da Jaqueline, com a mãe, que eu esqueci agora o nome, não me lembro, sobre isso. É normal, no meio religioso, as pessoas fazerem, vamos dizer, discípulos para si, rebanhos para si. Aí forma um cadastro, aí cria um grupo, né? E aquele grupo ali está fechado ou, vamos dizer assim, interligado com a pessoa que criou o grupo, né? Citamos alguns nomes, né, na hora lá, inclusive, de pessoas que fazem isso, mesmo não tendo igrejas, né? E na verdade, eu não cadastro de ninguém, nunca quis que alguém fizesse para mim, para nada. Cadastro de nada. Eu não tenho como me comunicar, por exemplo, com o Isaac e, por exemplo, com o Oliver ao mesmo tempo, porque eu não tenho a relação dos dois juntos num só documento. E nem documento nenhum. A única coisa que eu tenho de Isaac, que é tua esposa, é só e-mails, né?
fica na caixa de e-mail que eu apago daqui, mas deixo na pastinha. Eu Vai tenho lá, e-mail de arquiva. 2009, 2010, eu tenho todos eles agora. Só resumindo, então eu não considero que eu tenha filhos, entende? Eu penso que tem pessoas que são alcançadas, mas os que são alcançadas não ficam debaixo de nenhum compromisso, nem controle, nem nada. Isso foi uma preocupação que você teve? Muito. Você chegou a se preocupar das Tempo pessoas todo. saírem de um pastor Cair em e te outro. encararem como um outro pastor? Sair de uma lama e atolar na minha lama. Por quê? Você teve essa claro, é preocupação? preocupação 24 horas. Por quê? Porque você sabe que você fala tudo que você pensa. Mas eu tenho convicção de que nem tudo que eu penso é o que está certo. Não por dolo nem maldade, mas porque a gente não sabe toda a verdade. Paulo disse, em parte julgais, porque em parte conheceis. Mas chegará a hora que terá pleno conhecimento de todas as coisas. Então poderá julgar com justo juízo. Né? Então o que a gente julga ser o correto, eu falo sempre isso nos vídeos, você já ouviu. Sim. Eu falo, olha, o que é errado, para mim é errado. É errado ser viado? Para mim é errado, eu não sou viado. Agora a pessoa é viado. Poxa, parabéns, eu jamais vou apontar Respeitar, né? qualquer coisa desse tipo, entende? Ou menina que seja lésbica, eu estou dando exemplo. Sim, sim. Então aquilo que é errado, eu aprendi que para mim é errado. A Babilônia deve cair? Já caiu. Para mim já caiu. Eu não quero saber do lixo da igreja católica, da imunda da filha prostituta protestante. Eu não quero saber de nenhuma dessas coisas, sabe? Então para mim a Babilônia já foi destruída. Então o que eu falo para as pessoas é isso, é na vida de cada um. Porque naquele grande dia, não vai ter, a gente crê nisso, que vai ter o trono branco, que é o dia de prestar contas. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Se eu fumei maconha, a polícia me prendeu e eu paguei aqui, o Criador não quer saber disso. Resolveu aqui, né? Isso não é coisa do Criador, entendeu? Se eu me droguei, se eu botei LSD, o Criador não quer saber disso. Ele nunca falou disso. Ele falou, eu não posso ofender meu próximo. A Amadinha chega para mim e fala, não vai para a barraca beber, porque isso aí vai me matar aqui dentro. Eu vou para a barraca beber, eu pequei contra ela. E o Criador não vai gostar disso. E eu vou prestar conta disso depois a ele, né? Mesmo que não preste a ela. Então, mas você já foi acusado, né? De tá querendo montar a sua própria seita. Eles acusam. Já te apontaram o dedo com isso, né? Eles apontam tudo. Que não tem mais o que fazer, eles têm que arrumar um motivo, né? Você tem os haters. Você tem os haters. Os haters, né? Os haters, eles estão aí para isso. Mas a Amadinha, no começo, se preocupava com os haters muito, sabe? Mas a Amadinha tá ali do lado de testemunha, pode dizer para você se eu já algum dia me preocupei com isso. Né? Se eu pelo menos parei para ver comentário de alguém que fala alguma coisa contra mim, verdadeiro ou falso. Eu nunca parei, eu não ligo, pode falar o que for. Mas o Silvio não. O Silvio toma as minhas dores. O Silvio bloqueia todos os outros 100 mil seguidores que você tem, né? E sempre tem pessoas que vão me defender. O Silvio e os outros 100 mil que te seguem, se preocupam com isso. 150 mil são verdadeiros putas que seguem o canal. E o Oliver também começou a fazer um caminho para esse entendimento. Acredito que você tenha trazido para todos esses hangouts com o Rubens também uma gama de pessoas. Você teve essa preocupação também de não trocar um pastor pelo outro e para você não tomar esse papel de líder, de pastor? Bom, na verdade, assim, voltando até, falando do relacionamento com o Rubens, no início, né? No início, na minha cabeça estava muito forte ainda a ideia de que eu precisava de um líder. Ainda estava, né? Porém, o Rubens, como é uma verdade que ele acabou de dizer, a preocupação de não criar essa ideia na cabeça da pessoa, ele tratou logo de desfazer isso de mim. Né? No início, eu comecei a pensar, um cara que está falando verdade e tal, eu vou ter que seguir ele. Inconscientemente. Exatamente. Não é que eu estava pensando nisso, mas estava no meu consciente, por conta do que já tinham feito na minha cabeça, a lavagem, ficou impregnado que eu tinha que ter um líder. A necessidade do guia, né? Do guia. E ele tratou logo de fazer isso, de tirar isso da minha cabeça, né? Ele é muito direto, muito sincero, né? Então ele falou logo, não, olha, assim não pensa assim não, tal. E foi, então, de certa forma, me tirando da ideia que eu não precisaria de um guia, né? Assim, a gente aprende juntos, né? Ele me ensinou muita coisa, claro, é óbvio, não só a mim, quanto a muitas pessoas que não tinham essa informação e recebeu e aprendeu. Mas aí chega um momento que você consegue andar com suas próprias pernas. Sim, ilumina um ponto ali e você vai se quiser, Exatamente. Né? Então lá na minha cidade, algumas pessoas chegou a dizer assim, deram duas ideias, né? Primeiro falou assim, por que você não abre uma igreja aí, não precisa ser uma igreja, né? Não sabe mais o termo igreja, né? Pra saber que eu não, né? Um salão não aqui, abre um espaço. Isso, a sua varanda é grande, bota aqui umas cadeiras, né? E começa a ensinar. Se você não está preparado ainda, conversa com o Rubens, né? Para Rubens. Aí eu digo, não, cara, não é bem assim que funciona. Não é isso que a gente quer, né? Não é estar arrebanhando pessoas pra gente, né? Aí, rapidamente, o pessoal começou também a compreender, né?
Porque assim, a pessoa, como o Rubens faz, né, não pode permitir que isso venha nem chegar vamos dizer, a florescer na nossa ideia, na nossa cabeça, de que a gente pode ser um líder. Que isso é perigoso. Né? É muito perigoso. Acaba sendo perigoso. É muita responsabilidade, né? Você sabe que muitas pessoas foram pro morro, né? Do dízimo, não? Você não acha que é o verdadeiro dízimo Não. dividir também o conhecimento, É o pão. a luz? Você não acha que tem isso? Tem assim, eu vou falar para a irmã em rápidas palavras. Nós lemos no Novo Testamento que o Velho Testamento é apenas sombra das coisas futuras, não a imagem exata. Então você vai perceber que não é para fazer nada do que Davi fazia, do que Salomão fazia. Nem Abraão, nem Moisés, nem ninguém, porque você não está na velha aliança. Você aprende com Paulo e aprende com as cartas e com os evangelhos, que ali é sombra. Então, sendo sombra, você tem uma realidade agora que aquilo ali significava no passado, né? É por isso que costuma dizer que a Bíblia toda é, vamos dizer assim, folclórica ou ilustrativa. Não é ilustrativa, ela é sombra. O passado é sombra do presente. Então, quando você vê lá, você vê a questão do dízimo, que era uma forma de falar do pão que é o Messias. O que se entregava ali era o trigo é o pão. É por isso que Jerusalém é a casa do pão, Belém é a casa do pão, né? Que é a casa do Messias, ele nasceu lá. Então, quer dizer, isso não é que tem significado, não é coisa mística. A gente chama de sombra, né? É uma sombra disso. Aí você vai para o seguinte, você hoje tem que dar o dízimo para quem hoje, o órfão hoje quem é? Pô, as pessoas que estão vivendo com um pai que não é o pai, é um padrasto, é o padre, é o pastor, é o guru, é o pai de santo, é a mãe de santo. São pessoas que estão entre o homem e a divindade, mas que os são intermediários, também, né? Intermediários. Aí você vai agora, é o seguinte, então são órfãos, porque não tem o pai, não tem o Criador. O Criador mesmo alimenta, aí deu o sol, né, pra gente, deu a água, deu o ar, deu tudo que a gente precisa, ele que é o pai. Então a viúva quem é? Aquela que hoje pensa que está com o marido. Quem é o marido, se não o pai? Ele diz, inclusive sou ciumento, mas está servindo ao Senhor, que é Baal, que é o, né? O Senhor que fala a paz do Senhor, a paz de Baal, está servindo a Baal. Então você tem na figura do órfão, da viúva e do estrangeiro, que é aquele que está fora do contexto estrangeiro, você tem tudo isso pautado, e o dízimo é para esse. Então agora você dá o dízimo para esse, né? Você fala as coisas. Você pode ir direto, não pode? Distribui pão. Mas a terra é redonda ou é plana? A terra, irmã, essa pergunta, eu penso que ela deve ser feita, não só a mim, mas cada um se perguntar, sabe? Não quero aqui enrolar, nem vamos dizer assim, dar um passeio e não responder. Isso não é papel meu. Só estou dizendo que é importante você se perguntar, será que a Terra é redonda? É porque eu cheguei aqui achando uma coisa e vou sair daqui achando outra. Não, você se pergunta, você acha que a Terra é redonda? Onde é que está a curvatura do mar? Onde é que a gente vai ver essa curvatura da Terra? Quando está no avião você vê a curvatura? Você sente a Terra rodando, você fica zonzo? Se a Terra está rodando em volta dos planetas e tudo, e está rodando junto, por que só o Sol que fica passando para lá porque ela está rodando? Mas na verdade a estrela polar está no mesmo lugar. Não, o Sol está passando, mas as estrelas estão no mesmo lugar ali, ó. Entendeu? Mas o mundo está rodando a milhões da galáxia toda, mas a estrela que está lá também está rodando junto. Eles dizem que não, mas ela está lá, a gente está vendo. Então quando você se questiona esse globo, né, a gravidade, ela me... Aqui, ó, venci ela, ó, pulei, ó. Ela não me segurou, pô. Entendeu? Que gravidade é essa? Tá bom, o Rubens levantou, pulou, está tranquilo. Não é verdade? Então você vai questionando essas coisas todas que eles colocaram para nós, do heliocentrismo, né, que é o céu no centro e tudo rodando ao redor, a gravidade, que é a força que... E ele chama a gravidade de criadora, o tempo todo, que como se fosse o criador. Aí você vai ver quem está falando isso. Bom, irmãos, os que estão falando isso são aqueles que negam o Messias, negam o Pai, disseram que nós nascemos do Big Bang, que foi um acaso. Evolução, né? Que é a evolução, que é do macaco que a gente vê, que Deus não existe. Esse mesmo que bota na escola que falou isso para nós. Então eles não têm bons precedentes. Mas são eles que colocam Apolo 11, o nome de Deus, na porcaria deles, que eles dizem que vai para a Lua, que é uma mentira. Eles que colocam o nome de Júpiter, que é homenagem a deuses, né? Da mitologia deles lá, da Grécia e Roma. Como pode? Uma hora não existe Deus, não existe nada que é o verdadeiro Criador, mas essas porcarias existem, de Vênus, entendeu como é que é? Então esse grupo é que fala isso para nós. Nesse grupo eu não acredito mais. E por que o homem nunca voltou à Lua, Rubens? Porque nunca foi e o cenário foi desmanchado. Se aquele cenário estivesse lá até hoje, o homem morreu, Stanley Kubrick. Morreu Stanley Kubrick. Morreu. Agora quem é que vai dirigir eles? Quem é que vai fazer toda aquela coisa toda que você via, o homem na Lua? Quem vai fazer aquele cenário todo? Que é uma coisa que eu nunca entendi, se eles foram uma vez nos anos 60, como é que em 2017 eles não voltaram ainda, gente? Destruíram o cenário, irmão, não tem mais o cenário deles. Tinha que fazer outro muito parecido. Mas não dá pra fazer com aquele kit lá do chroma key? Chroma key? Aí é que eles estão dando mole, a NASA deveria pensar nisso. Com o kit chroma key não dá pra fazer uma luazinha lá não? A NASA podia pensar nisso, viu? E escuta aqui, Rubens, a gente sabe que viver em
grupo é sempre uma coisa muito difícil. É. A gente está dando aqui não é só sorte não, porque as pessoas vieram todas realmente com o mesmo pensamento. Pessoas de longe, tudo, né? Mas mesmo esse grupo que está tão unido por alguns pensamentos, a gente diverge num monte de coisas. É, e é normal, é claro. Graças a Deus a gente Ainda diverge, bem que temos as porque diferenças. o cérebro só funciona a partir daí. É. Você acha que num momento de uma redução populacional, que as pessoas que estão realmente conhecendo o que vai acontecer vão ter que sair dos grandes centros, viver em sociedade vai ser fácil? Não. Não. Essa coisa não dá certo, não. Quando sai dos grandes centros, tem cada um pro seu buraco, se esconder lá no seu canto e ficar lá com pessoas que nunca viram antes, se for o caso. A minha ideia, né, que está na minha cabeça, é aquela coisa de colônia de pescadores que tem, você vai pro lado da Guatemala, tem, né, pro lado do Suriname tem, para cima do Brasil mesmo tem, né, lá para dentro da Amazônia, né, não digo índio, mas pessoas, né, que vivem ainda naqueles modelos mais antigos, né, na agronomia, planta, come, pesca. Eu penso que é ficar ali um tempo até o abate aqui resolvido, depois voltar. Volta, porque Mas eles será não vão que se eles vão preocupar. deixar a gente voltar? Não, mas não vai se preocupar com meia dúzia que tá lá no meio, não. Aquilo lá não oferece Não, mas perigo, eles vão deixar a gente voltar? Eu acho que dá para voltar. Não vai voltar para cá direto, mas você já está perto do lado de cima de Roraima mesmo, já vai encostando em Boa Vista lá e vai Macapá e vai chegando e... E o que você acha disso, Oliver? Vai ser possível continuar vivendo em sociedade com o fim da sociedade? Então, eu estava falando até com o Daniel Vison sobre isso, né? Ele imaginou assim que quando tivesse o abate, aí depois de todo o pessoal, vamos dizer, morto, né? Ia ser até um cenário de terror, né? E talvez a dele falou, poxa, eu não sei se eu queria mais viver depois disso, né? Mas assim, diante do que o Rubens também colocou agora aí, eu vejo o seguinte, que, como ele falou, eu acho que é uma preocupação que não vai trazer perigo para eles. Até então, vão pensar assim, né? Porque aquela meia dúzia de cabeça ali. Com certeza. Então, a grande preocupação é a massa deles. Eles querem exterminar a maioria. Né? Então, uma minoria que fique, eu acho que não vai realmente fazer com que... Mas você acha que a gente vai conseguir, numa situação como essa, viver em grupos ainda? Aí, eu acho que realmente vai ser um pouco mais complicado. Né? Eu penso assim, porque... A ideia deles, né, como parece, é acabar justamente com isso, com essa aglomeração de pessoas e tal. Mas dá para viver mais um tempo, sim, com certeza. Muita gente juntas, né? É como o Rubens falou, continuar no seu cantinho, né, procurando não ser notado e continuar tocando devagarzinho. Agora, Rubens, assim que a gente chegou aqui, uma das pessoas que está aqui com a gente estava dizendo que acreditava que no dia do arrebatamento os bons seriam levados de uma vez. Não é isso, né, Rubens? Os bons também vão ter que penar aqui um pouquinho, né? Quando fala em levado, eles citam uma passagem de Mateus, né, 23 em diante, que o Messias fala que estando no campo um será deixado, outro será levado, não é isso? Mas é um equívoco da igreja protestante. Por quê? Porque quando o Messias cita isso, ele dá um exemplo do Velho Testamento e mostra aquela sombra de lá, né, que ele fala, assim como foi nos dias de Noé, as pessoas estavam distraídas, casavam, se davam em casamentos, então de repente veio o dilúvio e levou a todos quando estavam distraídos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Estão distraídos um aqui, outro ali, vai ser um levado, outro deixado, e segue. Só que o exemplo que ele está dando não é que ele vai levar o dilúvio, né? Então quer dizer, a pessoa vai ser carregada, ele não está falando que Noé veio, levou a um, deixou outro destruído. Não é essa a salvação. Ele diz que o dilúvio veio e levou. Então, do mesmo jeito também, o que a gente vê pela Escritura é que essa passagem se refere exatamente à grande tribulação, que é aquela coisa de sofrimento e morte e tudo mais que vai haver. É um afogamento simbólico? É isso aí, pessoal afogado no mar, né? Que esse mar hoje é essa multidão, né, que está aí. Porque então, já tem filme americano que o cara está pilotando um avião, aí some todo mundo lá de dentro. Tem, porque foi feito sob encomenda do sistema religioso. Né? Some todo mundo. Que legal, você era bonzinho e foi embora. Isso não existe. Isso não vai acontecer, né? Não tem isso na Escritura em lugar nenhum. Você para colocar na cabeça das pessoas que aquela ideia que eles passam é mais verdadeira ainda. Com o filme, né? Que a pessoa assiste, pô, é assim que vai ser. Então cria na mente da pessoa uma realidade que... eu sou bonzinho, eu vou sumir do planeta. Puf. Exatamente. Isso não vai ser o que vai se passar. Não, existe um projeto Bluebeam chamado, né? Que a ideia dos caras é fazer um Jesus bem grande lá em cima, né? No céu aparecendo e chamando o povo para ir. E a gente imagina, né? Pode ser uma conjectura de que a ideia dele seja justamente essa, preparar a mente para haver um arrebatamento. Agora faz um holograma com Jesus aparecendo e chamando e extermina todo mundo. Né? De uma certa forma desapareceu porque foi levado para Jesus. Eu acho que é uma forma de amenizar quem ficou para o segundo momento, para daqui a pouco, né? Porque também a morte a gente acredita que vai ser a matança, vai ser de uma vez, mas é claro que não vai ser puf não dá e morreu todo mundo. Se não explodir uma bomba nuclear, não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Então, quer dizer, os que ficarem vivos por um momento, de repente aquele lá foi Jesus que levou, porque já... E eu estou indo agora também, sei lá,
É um meio que tem. Os caras vão preparar palco. O que eu estou dizendo é que eles não fazem nada sem preparar o palco. A produção tá boa, né? A produção que eles fazem do evento Tem que ser tudo preparado. E já estão preparando o evento mesmo. Já estamos em fase final de... Vacina, precisa lagarta aqui. O outro tá fazendo sinal, a gente acha que é lagarta, né? Você tomou vacina, Rubens? Não. Você tomou? Não. A vacina foi o pai e a mãe que deixou aplicar, aquela que fica um monte de marca aqui em você. Sim, um buraquinho aqui. Quando você é criança. Depois disso, acabou. Mas você acha que essas vacinas das crianças, elas já são um processo de seleção ou elas ainda servem para alguma coisa? Esse processo é para justamente deixar a criança já servil, debilitada mentalmente, já só repetindo e não analisando, né? Porque vai chegar um momento, por exemplo, já estão cogitando aí de você não poder mais viajar se não tiver a carteira de vacinação. E isso vai acontecer no momento do chip também. Você não vai poder fazer mais nada se não tiver chipado. É o momento de ir embora, Rubens? Não, ainda não. O momento de ir embora, porque antes disso eles vão promover uma calamidade que nunca houve antes, uma coisa extrema mesmo, né? Então, o que vai acontecer é que nesse momento, aí sim é a hora de ir. Eu acho que até 2018 isso acontece. Hora de sair, hora de fugir. Até 2018. E vai ser o que você vai ver? Você vai ver prenúncio de situação de calamidade nas cidades, que é para cidade que eles vão começar. Que meio que eles já estão começando, né, Rubens? Exatamente. É uma carne aqui que tem um papelão, é uma doença que do nada aparece, tem 1 milhão de vacinas para todo mundo. Como é que eles fizeram tanta vacina em tão pouco tempo? E tem tanta grana para fazer uma vacina, mas não tem para você que está no médico precisando de remédio, que eles estão mandando de volta para casa para morrer em casa. Fazer uma cirurgia para tomar um remédio. A pessoa que toma remédio controlado, que pega todo mês, que tem que pegar pro resto da vida, chega lá e não tem remédio, não pode comprar que é 1.000, 1.500. Insulina, estão sem os remédios aí. E tem vacina para 1 milhão de uma hora para outra? E isso em todo lugar, né? Que eu moro na Bahia e vejo a mesma coisa lá. Lá não tem remédio. O povo vai para pegar o remédio, não tem, volta sem ele. E aí vem mês que vem, chega outro mês, a mesma coisa, não tem. Isso é muito difícil. O sistema trata o ser humano exatamente como se fosse gado. Imagina que você tem uma criação sua, então você tem que vacinar todos os gados. Aí você manda os capatazes ir lá organizar para vacinar os gados. Então, quer dizer, a gente não tem opção de, não quero vacinar, não. Se você não vacinar, você não vai voar. Porque você vai chegar no outro estado, vai lá infectar o pessoal, mas o pessoal não está vacinado, pô. É paradoxo. Eles já não estão imunizados, por que eu vou fazer mal? E, Rubens, os estádios de futebol vão ser os grandes currais? Falando em gado mesmo? O gado, o gado vai todo pro estádio, menos nós, né? Não, Nós não vamos, que nós não vamos obedecer eles. Né? Mas o gado vai. A ideia do curral futebolístico, não, do esporte, do estádio, é a seguinte, até mesmo se aparecer um maluco dizendo que isso vai acontecer, antes de ninguém pensar nisso, mas mesmo se aparecer um maluco falando que é uma questão aleatória, não tem problema. Por quê? Porque o povo vai entrar e vai sair. Acostuma. Entrou, saiu, aquele cara era um idiota, aquilo era uma mentira. Entrou e saiu a segunda. Mas cada vez mais gente entrando e saindo. Daqui a pouco é o bote, entendeu? Entrou e não saiu, acabou o assunto. Acabou. Inclusive, eu não lembro qual foi o estado, mas não sei se foi Minas, com esse surgimento da febre amarela, voltando no caso, né? Fez justamente isso. Levou todo o pessoal que iria se vacinar para o estádio. E já foi todo mundo. Foi, né? Essa primeira vacina que deram, vamos supor, talvez não tenha feito mal, né? Talvez não tenha feito mal. Então com isso o pessoal vai vendo, o cara falou aquilo ali, mas não aconteceu nada. E a ideia é essa, porque as pessoas acreditam que nunca vai acontecer nada. Mas que em determinado momento pode acontecer sim. E Rubens, ser louco é bom? Porque a loucura para o homem, né, é sabedoria para o pai. Está escrito assim. Então, quando as pessoas acham que você é louco, é porque aí você tem certeza que você não está na mão, você está na contramão. Tem até uma música do Ney Matogrosso que dizem que sou louco, né? Mas eu mesmo assim. Ontem à noite, né? Você tá com a tua barraca pertinho da nossa, a gente ficou conversando um tempo com o Isaac, né? Você citou o filme lá. E eu te falei, esse filme aí marcou muito para mim. Eu tinha poucos anos de idade. Foi o Expresso da Meia-Noite. Fui com meu cunhado ver, mas quando eu vi ali o que é o sistema, entendeu? Eu falei, nunca vou rodar nessa roda do jeito desses caras. Então é louco. Você nasceu salmão. O salmão vai ao contrário. Você nasceu claro, salmão. É bom ser louco, Oliver? Com certeza. É o que o Rubens falou. Além de que você tem uma visão diferenciada, né, de certa forma, do que as pessoas estão praticando ou se comportando. É tipo um vídeo que eu vi esses dias no Facebook. Um garotinho que ele via todo o pessoal alienado por câmeras, né, celulares, selfie, a pessoa morrendo, a pessoa filmando, a pessoa morrer, mas não ajuda. Então, e o gurizinho aterrorizado com tudo aquilo, e tentando acordar, ele ficava sacudindo o povo não acordava.
Então eu me coloquei naquela situação. É bom, mas tem essa parte que eu acho que é assim, triste pra gente. Sim. Ver tanta gente se perdendo e a gente tentando acordar. Ei, fulano, é por aqui, não faz isso. E a pessoa não te dá ouvido. Então tem a parte boa que você, pelo menos, está são. Mas se você quer despertar mais pessoas e nem sempre Se consegue. frustra, né? E Mas a vocês família? prometem que não vão desistir? Não. Promessa. Olha lá, estamos gravando. Promete que não desiste? Prometido. Não vamos fazer aquele sinalzinho, que aquele sinalzinho Não nós vamos fazer aqui o da Terra Plana. todo mundo numa boa. É Gil Gomes, né, claro? Assim. Aqui agora. Agora, pra terminar, um sonho, Rubens. Ficar com a minha amadinha até o último dia. Um sonho, Oliver. Bom, um já realizei, isso eu posso dizer, que é ter conhecido o Rubens, ter conhecido toda a galera que acompanha e veio, sabe, com muito carinho, nos recebeu. Fica até emocionado de falar. Tá de óculos escuros? Aproveita. Todos nós, cara, isso foi, esse camping tá sendo assim uma... Eu vou usar um termo que pode ser um termo extremamente religioso, mas é um batismo para todos nós, eu acho. É verdade, a gente se encontrar, a gente está congregando como o Messias falou para a gente congregar da melhor forma. A gente falou aqui de peixe, pizza, terra plana, religião, cachorro, papagaio. Não ficamos presos em assunto nenhum. Pessoas extremamente diferentes que se viram aqui tão iguais, né? Como você até falou, a gente nem se conhecia, mas parecia que se conhecia há décadas, né? É uma vida, né? Então assim, isso, poxa, me trouxe uma alegria tão grande, coisa que tinha tempo, assim, que eu não via num grupo, né? Claro, a gente é família, a gente sempre se demonstra o carinho pelo outro, mas, né? Então assim, e conhecer o Rubens, cara, eu digo assim, quem não conhece o Rubens, quem vê o Rubens de longe, pensa mil e uma coisa, e geralmente às vezes muito negativa, né? Sim. Mas quem conhece um pouquinho dele de perto, né, como a gente tá tendo essa oportunidade, cara, vai ter uma certeza de que não é nada do que o pessoal pensa. Negativo. É um cara de coração. É porque a verdade dói, né, Oliver? A verdade dói, né, Rubens? Já todo mundo já diz, né? Ele não disse outro sonho, ele tá escondendo, tá? Então tem que revelar. Escondeu. Qual é o outro, Oliver? Um já falei, já realizei, né? E acho que assim, se eu morresse agora já estaria feliz. Eu acho que o segundo nem ia mais precisar. mas o outro sonho que eu tenho, eu vou ser sincero, era conhecer outro país. Eu tinha muita vontade de sair do Brasil, né? Até outra cultura, mais assim, de conhecer as culturas com certeza. mesmo. Nada aquela coisa de consumismo, é para aprender. Principalmente um país que não tivesse religião. Eu queria ver como é que existe, Rubens? Eu nunca vi falar, mas talvez exista, né? Um local, né? Não digo um país, mas um... um local, exatamente. O Brasil não tem local que não tem religião, então eu acho que o ideal seria sair e procurar um lugar assim. Eu queria ver como é que as pessoas se tratavam, como é que as pessoas... como funciona uma sociedade sem a religião, né? Hoje o meu sonho só é esse. Aqui a religião era para ser a coisa mais íntima possível, mas é a mais exterior possível. Eles querem converter você, se for evangélico, né? Se for outra religião, quer te levar para aquela, né? E quer fazer uma propagação na sua vida daquela religião, daquele meio de... onde o respeito termina, né? Você não entendeu o outro. Eu acho que a religião interna, cada um tem que ter para si a sua própria religião, né? É a fé, né, Rubens? A fé é diferente da religião, né? A fé, o Paulo falou que, né, as coisas passam, mas permanece a fé, a esperança e o amor. O mais importante ainda é o amor, né? Ele falou em Coríntios 13, está escrito. Então, mas o que eu digo é o seguinte, você, por exemplo, você vai prestar conta um dia da sua vida? Você crê que vai prestar. Alguém mais vai poder intervir nisso? Então, o que as pessoas têm com a sua vida espiritual? Aqui na Terra, alguém paga teu almoço? A não ser você e o marido que se vira para sobreviver, alguém mais mexe. Então, o que o pessoal tem com a sua vida? Se você tá tatuada, se você tá pelada, com as pernas de fora, só teu marido vai até com as pernas de fora. Marido ele deixou, não liga. posso. Tá vendo, Amadinha? Aqui é assim, Amadinha. Se o dono deixou, pode, né, Amadinha? Né? Então, o que alguém vai ter com a tua vida? É isso que eu falo, entendeu? Se eu não tô te agredindo, eu cresci assim, o meu limite é a divisa do seu. A minha liberdade acaba onde começa a sua. Né? E esse óculos escuros, olha? O óculos foi uma alergia que eu tive, né? Eu fiquei bonito. Pareceu ET. Quando vocês assistiram o Hangout de domingo, vocês vão ver que eu tava parecendo ET mesmo. Até tava muito inchado. Me zoando, o ET existe e tal. Mas tá bem melhor, ainda tá um pouquinho inchado, mas tá bem melhor. E assim, cara, bom que não interferiu em nada, né? Eu pude estar aqui com vocês e, assim,
Até a gripe que eu tava ficou boa, passou, cara. Que o Oliver teve um choque térmico. Saiu da Bahia, chegou em São Paulo, deu choque térmico, Mas né? espirrou muito, Faz parte. nariz, coriza, ficou Porque muito o ar é outro, o ar, É. né? O ar de São Paulo é bem diferente. Mas assim, consegui me adaptar rápido também, o corpo consegui se adaptar. E assim, eu já cheguei aqui na quinta-feira. A gente nem sabe mais Na que dia é hoje. Parece aqueles programas ao vivo que são gravados, né? Eu vou fazer amanhã, não, é depois de amanhã, porque hoje é sábado. Corta. Bom, na sexta-feira eu já cheguei aqui, já bem, já não tava mais corizando, já não tava nem gripe, nem, sabe, vestígio de nada. Só o olho ainda tá inchado e tá desinchando, como ainda tá um pouquinho inchado, mas eu acredito que amanhã tá bem melhor. Aqui, eu vou agradecer a vocês, aos dois. Eu conheço o Rubens há pouco tempo, tô há 1 ano fui tomada por uma overdose de Rubens, a partir do Isaac. Culpa de Isaac. Isaac me deu uma overdose, 16 vídeos num dia de uma vez, foi punk. Né? Mas quero agradecer, Rubens, porque eu acho que o que você faz, você é um pequeno gigante homem. obrigado. Entendeu? É muito difícil você ter coragem mesmo para expor as verdades de qualquer forma, e mais do que isso, para se expor às pessoas. E você é um cara que, velho, é guerreiro mesmo. A gente te agradece, não por nenhum outro motivo que não seja você ser você. Obrigado pelo carinho. E Oliver, putz, velho, muito melhor ver você com chroma key. Né? Ficou um show de bola, né? Agora vai melhorar ainda com a câmera. Agora vem a câmera, né, todo Oliver? o pessoal, né, ajudou, colaborou. Não, e parabéns também, porque a gente sabe como é difícil você estar em qualquer contexto social, não necessariamente nem religioso, e você mudar essa regra. É muito complicado. Essa pancada não é Não é fácil. fácil. Eu queria falar só dentro sobre o que você falou, que o Rubens sei o que ele é. A minha esposa ligou, a Adriana, e aí ela... Beijo, Adriana, que pena que você não tá aqui. Tá lá Na próxima, hein? Com certeza. É pena que ela não tá na televisão de verdade falando a verdade, né? Então, o Rubens agora pisou bem. Não é verdade? Ia ser fantástico, Na próxima, né? a Adriana tá devendo, hein? Pois é. Então, assim, o que você falou sobre Rubens, ela me ligou, e aí, como é aí? Né? Aí eu falei, não só pra ela, mas pra outras pessoas que já fizeram contato comigo, minhas cunhadas, tem uma que ficou assim, olha lá, esse pessoal você não conhece. Esses doidos, né? Toma cuidado. Que aqui abriu a porta do hospício aqui, né, Rubens? Doutoreiras aqui teria um jardim maravilhoso pra brincar. E ela é evangélica, então por isso ela tem aquela rejeição, né? Ela ficou, olha, antes de ouvir, você é maluco, você vai, não vá não. Não aceito que eles vão te dar pra comer. Não, nem isso, ela não queria nem que eu disso. viesse. Ela não queria nem que eu viesse. Não vai não, você é maluco, olha, cuidado lá, não sei o que, quer dizer. Aí foi a primeira a me ligar, foi ela, realmente estava preocupada, isso eu não nego. Mas a primeira a me ligar foi ela, eu disse, não, rapaz, aqui, o que eles são, o que o Rubens é, a Elane é, no Hangout, no YouTube, em qualquer lugar, é a mesma gente coisa. não vi diferença, é o que eles são. É isso a que mesma eles são, coisa. entendeu? Então me confortou, me deixou muito contente. Eu já sabia, eu não esperava outra coisa. Eu não esperava. Mas eles ficaram, né? E a Adriana estava também super confiante, sabia. Que bom. Já, né? Adriana, tá tudo tranquilo, a gente tá cuidando do Oliver. Ela tá totalmente diferente do início, quando eu conheci o Rubens, né? Mas, Sim, porque é um susto, né? Então hoje ela entendeu. Porque tem muita gente ruim também ali, né, Rubens? Tem, né? Invejosos, né? Você abre a internet, você tem muito vídeo de gente séria e muito vídeo de gente ruim. Quando você abre as portas assim, você deixa entrar quem for, né? Porque você tá em público, né? Sim. E não tem como segurar. E entra pessoas de todo jeito, né? E tudo. E você fica exposto, né? Agora vamos fazer o seguinte. O que vocês acham? Vamos comer um churrasco? Vamos, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Só ela que tem direito? Ai, meu Deus! É? Ai, Senhor! Eu vou te perguntar o seguinte. Oh, meu Deus. É simples. Se o Silvio, por acaso, estiver fazendo um leilão, estiver ocupado, eu posso contar contigo para substituir o Silvio? Claro. Agora outra coisa, um canal na internet. Por que tu ainda não tem um canal na internet? Porque eu ainda não comprei o kit lá do Chroma Key. Então eu vou te dar um desconto, você compra mais barato. Então, melhor ainda. Show de bola. Vamos comer um churrasquinho? Vamos. Ó, pra vocês aí, mais uma vez, depois eu vou gravar mais coisas. Obrigado. Grava também com as pessoas também que estão aqui presentes. Olha lá, bota a câmera. Não, depois tu faz uma entrevista com o pessoal que tá gostando. Porque aqui na entrevista, aqui é bate-papo. É um A bate-papo. gente precisa guardar isso pelo resto da vida. A NASA perdeu o filme do Homem na Lua porque eles gravaram em cima, não foi? Foi, é. A desculpa é essa, aqui não vai ter isso não, aqui tá no HD. É pra gente guardar pro resto da vida. E agora, 17 horas do sábado, a Terra é plana ou ela é esférica? A Terra é uma pizza com borda de catupiry. Ela só repete isso toda vez. Eu sou gorda, Rubens, pra mim tudo tem relação com comida. A gente vai comer. Beijo, tchau.